Fala, galera esperta, Anderson Lima na área. Os meus cabelos continuam os mesmos, mas a minha voz, como vocês estão percebendo aí, tá bem diferente, porque eu peguei uma virose forte para chuchu, uma gripe muito braba, e por isso que a voz tá nesse estado aí bem diferente. Mas é claro que eu não poderia deixar de vir aqui com vocês para falar da segunda rodada do segundo turno do nosso Barezão 2025, né? Essa rodada aí que teve a segunda derrota do Amazonas FC, agora para o Manauara, que teve aí a goleada do Nacional em cima do Tufão da Colina. Essa rodada que teve um jogo muito emocionante, que foi o 4-3 do Princesa em cima do 7, e que teve o escabroso 0-0 aí entre Manaus e Parintins, um jogo aí em que o Manaus tropeça nas suas próprias pernas. Vamos falar sobre tudo isso com vocês, mas antes, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe também teu comentário para você falar o que você achou dessa rodada, compartilha também esse vídeo para os amigos, para os inimigos, e claro, deixa o teu like ou o teu dislike, não sei, vai aí da tua cabeça, né? Mas enfim, vamos para o que interessa. Pois é, galera, vamos começar falando aqui do Amazonas FC e dessa derrota para o Manauara. Uma derrota aí que faz com que o treinador Eduardo Barros chegue à marca de 5 jogos sem vencer no comando da Onça Pintada. Se você tirar a conquista do primeiro turno, sabe, não tem nada praticamente que se aproveite nesses 5 jogos. E aí tem umas coisas aqui que eu quero levantar para vocês, algumas coisas que eu falei e alguns lembretes aqui importantes, né? Quando o Eduardo Barros foi anunciado, uma das coisas que eu falei aqui no canal foi o seguinte: se ele for realmente um seguidor à risca do estilo de jogo do Diniz, da forma como o Diniz prepara os times, já que ele era auxiliar do Diniz, ele ia precisar de muito tempo para poder colocar o time com aquela cara que ele imagina que o time precisa ter. Só que o grande problema é, tempo é um luxo que o Amazonas não tem. Então, já foram 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas, e isso, para a gente que está torcendo, evidentemente, nem olhando para o Campeonato Amazonense aqui, mas olhando para os compromissos do Amazonas no Campeonato Brasileiro da Série B, vai ser, como diz, vocês já viram ano passado como é, um campeonato muito difícil. Então, se a gente for olhar por esse lado, é muito preocupante o que a gente vê aí do desempenho do Amazonas. E até, como diz, já tinha gente mandando aqui no meu direct o seguinte: será que não está na hora de voltar o técnico Aderbal Lana? O pessoal, é fogo, né? Tinha gente já metendo pau no Lana, dizendo que o Lana tinha que sair, agora já estão dizendo para o Lana voltar. Mas o fato é que esse começo de trabalho, tirando esse título do primeiro turno, conquistado nos pênaltis, não foi no tempo regulamentar, mas tirando isso, realmente está bem complicado aí a vida do treinador do Amazonas FC. O que faz a gente ter dúvida aí se ele vai ter uma vida longa aí no comando da equipe, né? E na sequência aqui vamos falar, pessoal, do Manauara, né, que teve essa vitória. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, gente. Não foi surpresa esse resultado, como eu já falei em outras ocasiões aqui no canal, e só reafirmo aquilo que eu estou dizendo. Eu acho que o time do Manauara é aquele time que tem, sabe, uma identidade já formada, ele já tem um estilo de jogo, e para mim ele está fazendo um belíssimo campeonato até aqui. E não seria nenhuma surpresa para mim, inclusive, se o Manauara vencesse o campeonato, porque dentro daquilo que ele está apresentando de solidez diante dos demais times, porque a gente tem aí oscilações, né? A gente teve, por exemplo, o Amazonas começando bem, o Nacional está fazendo o segundo turno muito bom, mas assim, o time que foi ali linear, está sendo linear, está mantendo ali a sua pegada durante o campeonato, esse time se chama Manauara, né? Então, assim, estou gostando muito de ver. Agora vamos falar do jogo do Nacional
com o São Raimundo, né? O Nacional, esse leão velho de guerra que botou as garras de fora e fez ali, impôs uma goleada no último sábado aí em cima do São Raimundo. 4-1, um belíssimo resultado, principalmente em se tratando da classificação geral. Porque, pessoal, aqui agora, depois desse resultado, o Nacional, como vocês podem ver aqui na classificação geral, ele está na primeira posição com 13 pontos. E aí, o próximo jogo dele vai ser contra ninguém menos que o Manauara. Ou seja, a gente vai ter uma briga direto ali pelo primeiro lugar. O time que terminar nessa primeira posição, seja ele o Nacional, seja ele o Manauara, ele já vai garantir vaga de forma automática para o Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem, independente do resultado do segundo turno. O resultado do segundo turno pode dar o Amazonas e encerrar o campeonato mais cedo, ou pode ganhar um outro time que o primeiro lugar na classificação geral ele já vai ter se garantido no Campeonato Brasileiro da Série D. E lembrando o seguinte, se por um acaso, por exemplo, vamos dizer aqui que o Nacional conquiste essa classificação geral, e se por um acaso repetir o campeão, se for, por exemplo, o Amazonas, o Nacional leva a vaga para a Série D, mesmo que ele não chegue na final do segundo turno. Isso é uma coisa importante da gente lembrar. Então, esse confronto vai ser muito interessante, porque nesse caso aqui a vantagem agora, a bola está com o Nacional só precisa empatar, se ele empata ele chega a 14 pontos e ele não pode ser mais alcançado por ninguém, então o único que pode melar esses planos é o Manauara, que o Manauara, embora já dispute a Série D esse ano e chega com digamos assim, não vou usar a palavra favoritismo, né? Mas chega muito bem para a competição, então o Manauara, ele sim tem a condição de bater o Nacional. Se ele bate o Nacional, ele vai para 14 pontos, e aí é ele que encerra a primeira fase, já garantido, na pior das hipóteses, na Série D de 2026. Então vai ser um jogo aqui que vai ser disputado na Arena da Amazônia, na próxima quarta-feira, dia 19. Então um jogo que promete demais, né? Promete demais. Agora vamos falar aqui do outro grupo, do grupo A, e de um jogo assim que deixou a torcida muito irritada, com esse empate. Eu gosto de, por exemplo, de trazer alguns pontos, né, sempre quando acontece um caso como esse, e assim, eu ouvi algumas coisas assim do tipo, mas o Manaus está fazendo jogos muito emocionantes, o Manaus está jogando bonito, e etc e tal. Gente, jogar uma partida emocionante é muito legal. Jogar bonito é bom. Fazer golaço também, principalmente. Tudo isso teve no Manaus até aqui, nessa temporada. Mas uma coisa que esse Manaus não está apresentando, para mim, é consistência. No primeiro turno, ele fez apenas 5 pontos, e aí a desculpa era, porque o Manaus teve que enfrentar todos os times do grupo B, e o grupo B é mais forte do que o grupo A. Beleza. Aí nesse segundo turno, sobra o quê? Os times do próprio grupo para ele enfrentar. O Princesa, o Parintins e o 7. Aí dizia aquela coisa, mas no segundo turno tu vai ver, aí a gente vai deitar e rolar, lá. Não é o que está acontecendo. O Manaus, olha aí, até que ele vence o seu primeiro jogo contra o 7, né? E o 7, até agora, aquela coisa, né? Já tá, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele. Mas aí chega na segunda rodada contra o Parintins, que não está fazendo uma boa campanha. O Parintins, que na classificação geral, ele é o penúltimo time da tabela, sabe? Ele é 7º colocado e ainda assim o Manaus não consegue vencer. E ao não conseguir vencer o Parintins, ele estaciona na 9ª posição e com isso o Manaus não tem mais a possibilidade de liderar a classificação geral. Por quê? Porque agora ele só pode chegar a 12 pontos e o Nacional já tem 13. Ou seja, na pior das hipóteses, o Nacional já vai levar essa vaga. Ou se ele perde para o Manauara, mas o Manaus ele não tem mais condições de chegar nessa classificação geral. Então, o que sobra para o Manaus? O que sobra para o Manaus é conquistar o segundo turno e garantir a vaga dele na Série D de 26 por via direta. E também, de tabela, conquistar a vaga na Copa do Brasil.
Se não for dessa forma, queridos, aí é o seguinte, deu zica, deu ruim. E agora vamos falar do 7, desse jogo do 7 e Princesa, que foi um jogo bem emocionante, que o Princesa conseguiu vencer ali quase na reta final. E uma coisa que a galera tava dizendo assim, o 7 já tá rebaixado. Então, esse campeonato, ele tem um regulamento que a gente precisa lembrar aqui, gente. Olha, no que diz respeito à classificação geral, sim, o 7 está rebaixado. Por quê? Porque ele está na última posição. Na próxima rodada, ele só pode conquistar 4 pontos, né? Ele pode chegar a 4 pontos, porque ele tem 1 ponto, ele pode chegar a 4 se vencer. E aí ele não supera, por exemplo, o Parintins, que já tem 5 pontos e está na penúltima posição. Porém, nunca é demais lembrar o seguinte, que o regulamento diz o seguinte aqui, olha, na próxima rodada a gente vai ter um confronto direto entre o último e o penúltimo colocado, entre o Parintins e o 7. O Parintins, nesse momento, no segundo turno, ele só tem 2 pontos. Então, se o 7 vence o jogo, ele chega a 3 pontos. Se ele chegar a 3 pontos, ele se classifica para as eliminatórias. E aí, o que diz o regulamento do campeonato? Se por um acaso o time vence o turno, ele se livra automaticamente do rebaixamento. É claro que eu não acredito que isso vai acontecer. Pare o mundo que eu quero descer se o 7 ganhar o segundo turno. Porém, a gente ainda não pode dizer que o 7 está rebaixado por conta dessa condição. Enquanto ele estiver disputando a eliminatória, enquanto ele seguir vivo na competição, podendo ele ou não conquistar o segundo turno, enquanto a eliminação total não acontece, a gente não pode dizer que o 7 está rebaixado. Mas aquela coisa já tinha gente dizendo que estava rebaixado. Mas tudo bem. Vamos lá, a vida que segue. Pois é, pessoal. E a gente está chegando à reta final. No meio da semana que a gente termina essa segunda fase, tiro curtíssimo do Barezão 2025. E com certeza a gente vai ter aí uma rodada final bem emocionante. E agora aquela história, né, bicho? Seja o que Deus quiser, é cada um por si e Papai do Céu por todos. Vamos que o futebol não para.